Olá, turma. Eu sou a professora Nádia Matos, né? E hoje nós vamos falar de formação docente, planejamento e avaliação, né? Então, eu estou aguardando os participantes chegarem, né? Algumas pessoas da turma, aqueles que possam vir. Vou esperar 5 minutinhos, tá bom? E daqui a pouco eu retorno. Vou fechar um pouquinho aqui a câmera e volto já já, tá bem? Estou aguardando as pessoas chegarem para eu começar, então, a nossa terceira web aula, ok? Um abraço grande. Bem, eu estou vendo que o importante agora é eu começar mesmo a nossa gravação, né? Que eu tenho outras webs daqui a pouco, né? Quando eu termino uma turma, eu vou para outra. Então, pessoal, eu quero iniciar esse momento falando com vocês sobre o NPS, né, que a participação numa pesquisa, e alguns alunos serão selecionados, né, randomicamente para votar durante todo o semestre. Então, essa votação, ela tem a identificação do aluno, não é dizer que não tem, não, ela tem. Mas o NPS deve responder apenas a uma pergunta. Então, essa pesquisa responde apenas a uma pergunta. Você indicaria seu curso? Então, os números que representam as respostas são sim, 9 e 10, neutro, 7 e 8, e não, 6. Eu aconselho que vocês façam, porque eu acho que é uma forma da gente estar participando da vida acadêmica, é uma forma da gente expressar a nossa opinião, né? Não deixar de participar, porque a participação de vocês é muito importante nesse processo, até porque é, nós podemos ficar cientes daquilo que a gente já tem de bom, né? E o que a gente precisa melhorar. Então, eu peço a vocês que participem, tá, dessa pesquisa, e que dela depende a melhoria do curso, tudo isso. Então, participar vai ser assim fundamental, tá ok? Então, peço a vocês que não deixem de dar a opinião de vocês aí, porque é uma forma, né, democrática da gente entender o que vocês estão pensando sobre a universidade, sobre o curso de vocês, não é isso? Aqui, isso é muito importante para nós, professores, para os coordenadores e para toda a comunidade acadêmica, tá bom? Muito obrigada. Então, agora eu quero dar boa noite a Daniela Gualberto, que entrou aqui para me fazer companhia nessa web. Olá, Daniela, boa noite, tudo bem com você? Vou dar boa noite a ela aqui. Então, Daniela, você tem alguma coisa para me perguntar? Você gostaria de falar comigo? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre, né, as nossas aulas, sobre a AP3, sobre alguma coisa você quer conversar comigo? Algum assunto? A Daniela não falou nada ainda, então eu vou continuar. Então, assim, hoje eu estou querendo apresentar para vocês aqui um material que eu vou pegar aqui agora. Peço para aguardar só um minutinho.
Tá travando? Ah, entendi, Daniela. Bom, no decorrer aí da minha explicação aí, se você quiser perguntar alguma coisa, você coloca no chat que eu vou respondendo. Tudo que você quiser perguntar, você pode perguntar, tá certo? Eu te agradeço a participação aí, isso é um incentivo para mim, apesar de que eu gostaria de ter mais pessoas, a turma toda, mas infelizmente nós duas já, né, daqui a pouco chega mais gente, tá certo? Então, peraí. Deixa eu buscar o nosso material aqui. Bom, eu vou começar aqui, né? Reflexões sobre a avaliação e, né, aqui a gente escolheu um tema aqui, que é a educação física, que é do nosso conhecido professor aqui, né, o Robert Saraiva, e que ele fala um pouco da educação física, que também é um curso que eu também trabalho, mas quando a gente fala em avaliação, a avaliação é uma coisa muito global, né? Então, a gente está falando da avaliação do cotidiano mesmo, de todos os alunos e de todas as matérias, tá certo? Então, aqui umas charges aqui, né? Que a gente encontra uns memes, né? Comprei um cachorro, né? Aí o outro, é mesmo, ele é grande. Não, não, não é tão grande assim. Então, eles vêm fazendo uns memes aqui, né? E cada um aqui tem uma opinião. Vocês podem perceber que cada uma das personagens aqui tem uma opinião, né? Até na cor, né? Cada pensamento aqui, ó, é uma forma de expressão, né? Só se entendem mesmo quando chega na hora assim do universal. Poxa, que cachorro bonito. Todo cachorro eles acham bonito, então eles pararam de discutir. Mas isso tem a ver com a nossa avaliação. Por quê? Porque visões diferentes, né? Visões diferentes. Isso a gente tem que respeitar. Eu acho que eles fizeram isso daí até muito bem, né? A avaliação é cotidiano, nós estamos sempre apreciando nossos alunos, né? Ouvindo, vendo o que eles estão fazendo, o que que interessa para eles, o que que desagrada. Então, a gente pratica a avaliação quando estamos numa fila de banco, de supermercado, a gente pratica avaliação se o atendimento é rápido, se é lento, a gente pratica avaliação fazendo compra, analisando preço, né? Comparando, pechinchando, decidindo pela compra de algo. E ao assistir um programa de televisão, nós estamos comentando ali os atores, as suas roupas, né? Se ele está interpretando bem. Então, avaliar, né? Que vem do Valéry, né, dar valor, é verificar, ver a qualidade, né, o valor qualitativo de cada ação. Então, eu estou sendo avaliada agora, vocês estão me avaliando agora, né? E isso é uma rotina que a gente avalia tudo, a tudo e a todos. Essa que é a verdade. Então, a avaliação educacional, que está nos interessando agora, ela pode ser uma avaliação de currículo, uma avaliação de programa, uma avaliação institucional, avaliação de desempenho ou a avaliação da aprendizagem, né? Então, partindo desse princípio, a finalidade da avaliação, ela é diagnosticar, né, para conhecer, refletir e saber como que a gente vai agir, planejar. Eu já falei isso na outra web, né? Então, a gente avalia para mudar os paradigmas, para mudar o caminho, mudar a rota, mudar para melhor. Então, as funções dessa avaliação é de selecionar e diagnosticar. Então, a seleção ela vai possibilitar a escolha do melhor método para ser utilizado durante aquela aprendizagem, né? Dos diferentes conteúdos. E diagnosticar é que vai permitir julgar se vai dar certo, né, um problema da aprendizagem ocorrido ou se vai definir melhor o procedimento para superar. Ou seja, o diagnóstico vai dizer se a gente continua ou se a gente volta. Se a gente volta e passa a explicar melhor o conteúdo anterior antes de avançar, né? Então, essas funções da avaliação, antecipar e orientar,
ela vem buscar, então, parâmetros para a realização de algo que a gente deseja alcançar ao antecipar. E ao orientar, nós estamos querendo direcionar, nortear, conduzir, né? Então, a avaliação como uma orientação para que a gente possa continuar no caminho. Dentre as funções da avaliação, a gente tem ainda o certificar e o regular. A certificação é o momento em que se recebe algo, uma confirmação, não é isso? Que aquele aluno completou minimamente certa exigência. Então, você se certificou disso. E a regularização, né, é quando a função da avaliação é de permitir uma avaliação contínua, né? E aí ele permite corrigir, antecipar e tal. Então, esse processo se chama regular, né, ou regulação. O papel da escola aqui na avaliação é que a escola ela deveria ser dialética e contraditória, porque vários universos se encontram juntos, porque cada cabeça é um universo. E entre a leitura da palavra e a leitura do mundo, como diz Paulo Freire, a gente precisa ser contraditório sim, porque cada um pensa de uma maneira. Então, a função da escola seria de quê? Aqui, ó, fala de uma coisa muito séria. É domesticação ou autonomia e libertação? Claro, claro que seria autonomia e libertação. A libertação do pensamento, a libertação do proceder, né? Aqui está, ó, alta mecânica diesel, escrito bem, né, de forma bastante cheia de erros, né? Mas o que a gente quer dizer é que a gente está avaliando isso e que o diagnóstico aí vai vir dessa escrita e a gente vai procurar, numa escrita como essa, trabalhar mais, né, a língua culta, gramatical. Então, a gente precisa ler o que o nosso aluno tem nesse período de diagnóstico e a gente precisa tentar transformar essa realidade, né? O diagnóstico tem causa e tem efeito. Então, o desinteresse do aluno pela escola, né, é uma causa, danos do seu autoconceito, o impedimento ao acesso, né, por se julgar incapaz, o restringir as oportunidades, né, da participação social e limitar a sua perspectiva de vida. Então, esse é um diagnóstico que faz com que a gente pense, né, que olha aqui, ó, o que nós somos, ó, pessoas que fazem depósitos. Muitas vezes a gente age dessa maneira. Olá, Daniela, estou te vendo. Que bom te ver. Não consegue abrir o áudio? O áudio? Não consegue? Oi, tá me ouvindo? Abriu? Abriu, é porque estava desconfigurado aqui, eu não tinha configurado quando eu entrei. Alô? Me ouve? A senhora me ouve? Conseguiu? Dá para falar? Tô falando, tá? Não, tá, Não dá peraí. para falar. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? A Estou senhora ouvindo me... nada. Então aqui, ó, nós estamos aqui, a professora aqui, ó, botou um funil para falar dentro do ouvido, da cabeça dessa criança. Ele, quando chega lá na frente, ele despeja aquilo tudo, deixa aquilo para lá, entra pelo ouvido e sai pelo outro, porque não é por aí, né? A gente só cansa o emocional da criança. Então, também a gente precisa ter essa autocrítica, né? A gente precisa trazer um conhecimento de forma agradável, forma participativa. Não é só a gente estar falando, né? Eu gostaria muito que vocês estivessem participando aqui comigo, mas, infelizmente, eu que estou falando, né? Sozinha aqui. A Daniela quer falar também. Só se ela falar no chat, então. Mas, então, as finalidades da avaliação é aprovar ou reprovar, né? Autoridade, disciplina, interesse, atenção.
Então, o que o aluno não sabe? Por que que ele não sabe? Essa é a pergunta do nosso diagnóstico, né? Então, a avaliação ela pode ser conceitual ou classificatória, né? Ou ela tem um juízo de valor intermediário, ok? A quem a avaliação avalia? O processo de ensino do educador ou a aprendizagem do educando? Eu acho que são os dois. Na minha opinião, são os dois. Né? Aqui é a historinha do rato, depois vocês leem com calma, né? Porque não dá tempo para mim agora, tá bom? Ó, o gato e o rato aí, ó. A avaliação é um processo ético em busca do sucesso? Sim, né? Avaliar continua sendo transmitir conteúdos, ou avaliar é construção do conhecimento? Eu acho que é construção, né? Nós achamos que é a construção do conhecimento. Então, aqui, nós temos aqui uma fala em inglês, tá? Eu vou deixar aí depois, se vocês quiserem atribuir. E aqui tem até a tradução. É que não dá tempo da gente ler tudo isso. Aqui a gente vai passar para avaliação. Eu vou deixar o slide para vocês, tá? Vai estar na Mediateca. Então, a avaliação ela vai estar formativa. Né? Por que formativa? Porque essa é uma verificação de conhecimentos. Então, interrogar durante esse processo do caminho percorrido para refletir é uma busca, né, daquilo que a gente quer detectar durante os nossos percursos. Existiu falha? Né? O meu aluno está tendo autonomia? Ele está conseguindo solicitar? Eu estou conseguindo solicitar os meios para vencer as dificuldades? Isso a gente deve perguntar e a gente deve avaliar, se autoavaliar. Então, a avaliação formativa tem suas vantagens, né? Ela é qualitativa, ela fala na qualidade da avaliação e não na quantidade. Tem uma função instrumental proativa, né? Na questão crítica, na questão da necessidade de transformação, e é uma avaliação que ela dá ao aprendiz a autonomia de falar, dá a segurança e a liberdade desse aprendiz ter a participação, e quando ele participa, a gente também avalia. Tá? A característica da avaliação formativa, conduzida pelo professor, destina-se a promover a aprendizagem, né? Leva em conta o progresso individual desse aluno. Tá? Os erros, eles fornecem informações para que a gente possa melhorar, não só nós, como os alunos também. E os alunos exercem um papel central. Essa centralização aí não está no professor, está justamente no aluno. Tá? Então, aqui, outras vezes as vantagens, mais vantagens, formativa, acho que a gente já viu isso. Aqui, aula desejável. Aula desejável, olha aqui, ó, é com a participação dos alunos, a professora está direcionando? Está direcionando. Mas eles estão participando, eles estão com uma participação efetiva, eles estão alegres, né? Então, aqui, samba enredo, letra, conteúdo, ritmo e objetivo, história e geografia. Então, isso aqui, ó, é uma atividade interdisciplinar, né? Em que os alunos conseguem fazer aqui, ó, eles conseguem aqui saber através do samba, né, aonde surgiu, né, em que parte. Eles estudam história e geografia, eles estudam a interpretação do texto, que é a letra da música, estudam ritmo, objetivos, né, e a gramática. Então, a professora está aqui, ó, tá vendo? Direcionando, mas os alunos estão acompanhando de forma participativa a aprendizagem. Dessa forma, a avaliação implica num encontro, né, de pessoas. E esses professores, através de um diálogo, de uma reflexão prática, eles vão trazer uma nova metodologia que é simples, mas que a filosofia define como teoria do sujeito, né, da escola, da sociedade, dos valores, dos conhecimentos. Então, eu acho que é importante que a gente dê essa oportunidade ao nosso aluno, que o aluno tenha esse momento, né? E que a gente entenda que a avaliação ela não é apenas, ela não é uma situação punitiva, ela é uma situação... Será que tem alguém querendo entrar? Não.
ela é uma situação de quê? De encontro, conforme a gente leu aqui atrás. Então, a escola é um espaço privilegiado, nesse sentido, para que esses relacionamentos eles tragam o novo, tragam a transformação, né? E aí, a gente fala de uma rebeldia criativa, né? Que traz uma resposta de um problema, né? Que vai trazer a profundidade, né, para que os professores e estudantes possam lembrar que pedir a opinião do parceiro é uma coisa importante. O nosso aluno, a gente pode pedir uma opinião ao nosso aluno? É claro que a gente pode. A gente está perdendo a nossa autoridade por isso? Não, nós não somos autoritários, né? Nós temos autoridade, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem diálogo, né? E isso é importante, é fundamental para nós, tá? Aqui, a gente fala também das questões, né, dos memes aqui, de algumas entrelinhas aqui dentro, né, que falam também de avaliação, tá? E o mais importante é que a pontuação ela não pode ser tudo dentro da escola, mas eu tenho que lembrar que quando ele sair da escola, ele depende dessa pontuação, porque vai fazer um Enem, vai fazer um vestibular, vai fazer uma prova de concurso público para o emprego, a pontuação é severa, é importante. Dentro da escola, a gente pode conseguir que o nosso aprendizado seja assim, natural, participativo, mas nunca esquecendo de que o nosso aluno vai ter que trabalhar realmente com a questão da pontuação. E a gente pode mesclar a nossa atividade, não só sendo formativa, mas também como somativa, né? Eu acho que é importante a gente ter esse equilíbrio, porque o nosso aluno depois vai ficar muito perdido com a questão dessa pontuação. Então, a avaliação de caráter somativo, ela também vai contar com esse peso das notas aí, mas a avaliação formativa vai equilibrar e vai dar para a gente aí uma certa leveza, né, entre o aprendizado, o ensino e o aprendizado, ok? Bom, aqui são as frases, são os memes, né? Aquilo que está inserido aí no contexto, mas com outras palavras, nas entrelinhas, né? E vários exemplos aqui do nosso cotidiano. Mas, enfim, existem muitas outras, né? Provavelmente a melhor seja pegar aí o barômetro que eles estão falando nos textos aí, né? Das entrelinhas, e fazer com que a altura exata do prédio dou-lhe um presente. Por quê? Porque aqui ele está fazendo uma comparação, né? Depois que vocês leem, vocês vão entender que é uma comparação das ciências, da avaliação somativa com a avaliação formativa. Então, é que é um diálogo muito longo, não dá para a gente fazer agora, né? Então, aqui o que a gente quer dizer que nós, quando estamos ensinando a pensar, nós estamos ensinando também a ser cidadão. Então, o cidadão que pensa, o cidadão que decide e que ele sabe que a sua voz ele tem peso, ele se torna um cidadão participativo. Não é como a maioria, muitos alunos, por exemplo, que eu tenho no ensino médio que diz: professora, eu não quero saber de política. Eu fico, né? Eu digo, não, saber de política sim. Você está entregando na mão dos outros todos os seus direitos? Então, quer dizer que políticas públicas em saúde, em educação, tudo isso, você deixa na mão das outras pessoas para elas decidirem, você tem que decidir o que você acha que é melhor. Então, não é abandonar a política, é simplesmente pesquisar, né, em quem é que a gente vai votar. Eu sei que muitas vezes a gente erra, né? Mas eu acho que é a nossa forma de participar e a nossa forma também de ter a nossa consciência tranquila, porque você está tentando encontrar o melhor, né? Então, aqui, avaliar tem se confundido com a possibilidade de medir, né, a quantidade. Então, considerando que isso não é a melhor
a melhor estratégia de avaliação, a gente precisa entender que o ato de avaliar está fortemente relacionado ao autoconhecimento. Então, o trabalho do professor e dos alunos estão sendo avaliados nesse momento. Assim, o homem está construindo, né, o seu próprio conceito, né, de sociedade, de espaço, de natureza, das suas relações sociais. E a gente precisa, então, trazer um significado humano para o processo avaliativo. Tá certo? Aqui ainda se fala um pouco da autoavaliação. A autoavaliação, ela é muito produtiva, mas isso aí o professor tem que ser bem desprendido para ele fazer a autoavaliação, porque ele, no momento que ele abre para o aluno se autoavaliar, ele também tem que aceitar a opinião do aluno. Então, o professor ele tem que ser desprendido para fazer. Porque, pô, às vezes, você considera que o aluno, eu mereço 10. E, às vezes, você acha que ele não merece 10, né? Mas você deu a oportunidade dele se autoavaliar. Então, você vai ter que aceitar essa opinião. Ou então, você avalia sozinho, certo? Então, a gente precisa ter essa autocrítica aí também. Se abrir para autoavaliação, a gente também tem que entender que a gente vai precisar respeitar a opinião do aluno, né? E é uma questão de inclusão. Eu acho importante que eles se autoavaliem, né? E que a gente dê essa oportunidade, pelo menos uma vez no ano, uma vez no semestre. Tá bom? Aqui algumas frases para refletir. Eu vou ler aqui a segunda. Avaliar é, acima de tudo, promover o conhecimento de mundo, tanto do educador quanto do educando. E mais que isso, é servir de ponte entre essas duas partes para que se realize a verdadeira aprendizagem. Eu não sei se vocês concordam, mas... Bom, aqui são mais frases. Isso. Né? E aqui uma fala de outro professor, né, que é Damásio de Jesus. Você já observou o elefante do circo? Então, eles vêm aqui com várias observações, com várias histórias, que a gente pode entender o quanto que a gente se avalia, avalia o outro, autoavalia, né, constrói valores, constrói diálogos, pensamentos internos, né? E daí a gente sai mais, como é que eu vou dizer para vocês? Mais observador, a gente sai com maturidade, com maior maturidade, desde o momento que a gente esteja também dando oportunidade do outro, né, se manifestar. Então, aqui são os textos, né, textos que falam de histórias, de avaliação. Não dá tempo, né, para a gente ler tudo isso, mas eu quero dizer para vocês que a única maneira de tentar de novo é não ter medo de enfrentar, né, as barreiras, colocar com muita coragem no coração e não ter receio de arrebentar as correntes. Vai em frente. É isso aí. A gente precisa ter coragem, precisa ter liberdade de inovar, de tentar uma coisa diferente. A autoavaliação é uma forma, né? Que a gente geralmente fica preso ali à prova, teste, trabalho, mas e que tal esse semestre fazer uma autoavaliação? Né? Nós podemos fazer isso com os nossos alunos, certo? Então é isso, minha gente. O conteúdo que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa web é esse conteúdo. Eu gostaria de perguntar se a Daniela... o microfone não está liberado. Se a Daniela quer falar, o que a Daniela acha de tudo que eu disse, se ela tem alguma coisa para nos falar. Então, Daniela, sua participação é importante. Pode passar para a gente, Daniela, um pouquinho da sua compreensão? Eu estou procurando a minha água. Muito bom conteúdo, a senhora sempre nos faz enxergar com outros olhos. Eu espero que sim. Eu espero que sim, Daniela. Às vezes eu penso que as pessoas não entram, né? Você entrou, graças a Deus, na nossa web,
né? E as pessoas, elas, também não sei, né? Muita gente trabalhando nesse horário, né? E tudo. Mas fica a minha dica aí. A visão é mais humanizada. Eu, infelizmente, eu não posso empregar todos os métodos que eu gostaria, né, no ensino à distância, inclusive a autoavaliação. Eu não tenho como empregar esse método. Mas eu posso dizer para vocês que vocês podem fazer isso na educação básica, a todo tempo. Eu poderia fazer também, mas se fosse presencial, eu faria também. Tá? E eu acho importante você ter essa abertura do aluno poder se autoavaliar. Às vezes ele fica assim, tão envergonhado perto da turma que ele não tem coragem de dizer que ele merece 10. E pior, tem aluno que merece. E aí ele é modesto, ele diz, não, eu mereço 8, eu mereço... Então, assim, isso é importante. A gente passa a conhecer, né, as pessoas conforme elas são. Tem os cara de pau, que diz assim, eu mereço 10, né? E aquele que não fez nada durante um bimestre, um semestre inteiro. Mas, quando a gente abre, a gente tem que aceitar, como eu já disse, né? E é importante também a gente ter esse momento, né? De ouvir, de deixá-los crescer ali, né? Como pessoas, né? Responsáveis, né? Trazendo autoavaliação. Mas é isso, minha flor. Você quer me perguntar alguma coisa sobre a AP3? Minha aula mudou por isso. Sua aula mudou, por isso você conseguiu entrar hoje, né? Ontem eu comecei às 7 horas. Mas quando eu fui baixar os vídeos, tudo, eu acabei quase meia-noite. Aí hoje eu já tinha marcado às 6, eu falei, não, vou deixar. Porque até eu baixar o vídeo e trazer os links, postar, eu demoro um tempão. Porque não é uma só. Eu estou fazendo 3 webs por dia. Agora eu vou terminar essa e vou entrar em outra web. E aí, até os vídeos baixarem tudo, é demorado. É demorado. Ah, tá. Tudo bem. Então, qualquer pergunta que você queira me fazer, Daniela, estou à disposição, tá bom? Sempre que precisar, eu estou à disposição, é só me chamar que eu respondo. Eu estou preferindo que vocês me chamem mesmo pelas mensagens, tá? Eu não estou olhando muito lá o nosso fórum, porque os alunos estão trocando ali muitas informações e, às vezes, eu acabo interferindo ali. Então, eu estou deixando o fórum mais para os grupos e eu estou atendendo totalmente, no caso, né, as mensagens enviadas por e-mail, tá bom? Mas eu que agradeço a sua presença, a sua participação, tá? Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente. Daqui a pouco tem um evento aí, alguma coisa. Se você for do Rio, né? De repente a gente tem uma oportunidade. O prazer será meu. Tá bom, minha flor. Então, um beijo para você. Fica com Deus, ó. Obrigada, boa noite, tá? Fique bem, qualquer coisa é só me chamar, tá? Um abraço.